Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Djalma mais uma vez com você para discutir com você uma questão muito legal: escalas, muito utilizada na representação cartográfica para viabilizar a interpretação dos mapas. Mas pergunta-se, o que são escalas? Entendemos a escala como uma relação matemática que me permite representar áreas reais em espaços imaginários. O que seria isso? São os mapas. Então eu pego uma realidade e transformo em uma imagem, em uma representação. Como que é possível fazer isso? Eis a questão. É muito importante que o aluno entenda que as escalas, a partir de uma relação matemática, vai utilizar-se de uma fórmula. Que fórmula é essa? A escala que é igual à distância imaginária sobre a distância real. Como que você vai ter isso num exercício? Vai aparecer para você essa fórmula, onde o D minúsculo representa a distância no mapa, em geral representada em centímetros. E o D maiúsculo representa para você a distância representada na área real. Mas como que isso aparece no exercício ou mesmo no próprio mapa? Eu preciso saber qual é a escala para ter uma noção da dimensão da área representada. Então vejamos. Nós vamos ter esta relação matemática para você. Observe, na primeira coluna nós temos escalas numéricas, na segunda coluna nós temos escalas gráficas. O que nós temos de diferença? Número 1, na escala numérica nós não temos a identificação da metragem ou dos quilômetros, então não aparecerá a unidade de medida. Já na escala gráfica, sempre teremos a indicação da unidade de medida. Em geral, estaremos representando neste formato 1 para 100, 1 para 2,5, 1 para 70. O que é isso? Aí você vai olhar, metros, quilômetros, como que isso aparece? E é interessante você observar que isso te ajuda muito, pois cada intervalo desse equivalerá a 1 centímetro no mapa, não, na área real que você estará representando? Sempre é uma dúvida. Sim, esse 1 centímetro corresponde à área que você tem no mapa. O que eu tenho em quilômetros corresponde à área real. Então é importante você entender que 1 para 10 mil na escala numérica seria o quê? 1 para 10 mil metros ou 1 para 10 mil quilômetros? Como que eu trabalho isso? Aí nesse caso é por metros. O que nós fizemos? A conversão da escala numérica em gráfica. O que eu tenho? Em 1 centímetro eu estou representando 250 mil centímetros. Opa, então eu tenho 2,5 quilômetros. Sempre assim que você vai trabalhar. Observe ainda esta transformação representada graficamente. Olha o que eu lhe disse. 1 centímetro. O que eu estou representando? 2 quilômetros. Logo, essa representação que eu tenho é da realidade, onde os 2 quilômetros é a área real. E o que nós temos aqui? 1 centímetro representando a área no mapa, a área imaginária. Vamos revisar um pouquinho? O que eu tenho aqui? 1 centímetro é a minha distância no mapa. O que isso equivale? A cada 1 centímetro eu represento 2 quilômetros. Onde está isso na minha escala? Olha a representação em quilômetros. Então, para 1 centímetro da minha área imaginária, eu represento 2 quilômetros de forma linear no meu território real. O que eu vou observar então? Que muitas vezes isso vai aparecer para nós da seguinte maneira. Observe o mapa escolhido, o mapa de Portugal. Observe que no rodapé do mapa nós identificamos a escala. Onde? Observe. O que eu tenho aí? Uma escala na forma gráfica. No outro mapa, eu tenho uma escala na forma numérica. Qual a importância disso? Se eu quiser calcular a distância real entre 2 pontos, essa escala me permitirá. Como que eu vou poder trabalhar com isso? Visualize. No primeiro caso, a escala numérica. No segundo caso, a escala gráfica. O que nós temos? Para cada 1 centímetro, eu estou representando 500 mil centímetros. Ou seja, eu estou representando 5 quilômetros da minha distância real. O que mudou desta primeira
para esta segunda, a forma de representar. A primeira é uma escala numérica, a segunda é uma escala gráfica. Na primeira, não tem unidade de medida. Na segunda, obrigatoriamente eu tenho que usar a unidade de medida. Como que eu posso trabalhar isso em termos de aplicabilidade, né? Já entendemos o que representa em centímetros, o que representa em quilômetros. Já entendemos que esse intervalo equivale a 1 centímetro. Para quê? Para 500 quilômetros. Vamos aplicar isso? De que modo? Visualize. O que eu tenho aí? Um enunciado de uma situação de exercício, onde eu tenho a distância medida entre Viseu e Beja, que é de 5 centímetros. O que eu fiz? Peguei essa escala, onde eu tenho a escala igual à distância imaginária dividida pela distância real. Ao fazer esse cálculo, o que eu chego? A um total de 35 milhões de centímetros. Posso dar a resposta assim? Não. Porque se trata da distância entre duas cidades. Normalmente fazemos o quê? Usamos quilômetros. Logo, eliminamos 5 zerinhos e vamos ter o quê? A distância correta. Qual que é a distância? Essa distância é de 350 quilômetros. O que nós fizemos então? Nós viemos aqui e eliminamos 1, 2, 3, 4, 5 zeros. Resultado prático. A distância entre as cidades é 350 quilômetros. Simples, fácil e extremamente aplicável. Lembrança crucial, típica de questões de primeira fase, questões de múltipla escolha. Quando que a escala será pequena? Quando essa escala for pequena, é porque nós temos um maior denominador. Quanto maior o denominador, menos detalhe eu represento, porém, maior área representada. O que eu perdi? Detalhes. Na escala grande, eu ganho em detalhes, mas eu vou perder em área representada. Relação escala-detalhe, escala-área. Primeira fase, ela é sua. Na próxima aula, vamos entender um pouquinho das representações cartográficas. Eu aguardo você. Um grande abraço e até a próxima.